Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai começar a ver a árvore rubro-negra. Certo? Falei sobre isso na aula passada, mas antes de falar sobre o que é uma árvore rubro-negra, propriedades rubro-negras, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma árvore binária com nós externos, certo? Então imagine aqui essa árvore binária. Então esses nós redondos vão ser a minha árvore binária de busca, né, que a gente estava falando nas aulas anteriores. Então aqui eu tenho a propriedade da árvore binária de busca, né, 7, 9, então a da ordenação, né, tudo na esquerda do 32 é menor ou igual a ele, tudo à direita é maior ou igual, isso é válido para todo nó. Né? Então, nessa árvore, considerando só os nós redondos, né, eu tenho os ponteiros para nulo, que são esses filhos aqui, né, que são subárvores vazias. Então a subárvore esquerda e direita do 7 é vazia, a subárvore esquerda e direita do 13 é vazia, apenas a subárvore esquerda do 42 é vazia e as duas subárvores esquerda e direita do 50 são vazias. Né? Então um nó externo corresponde, né, a esses nós quadrados que eu adicionei aqui, que são nós que a gente não considera a chave desses nós. Certo? Eles não têm chave. Para a propriedade de uma árvore binária de busca, esses nós eles não entram em consideração. Né? Quer dizer, não tendo chave, ele não faz parte da ordenação, mas eles são sempre folhas. Certo? Então, se eu trocar todos os ponteiros para fila esquerda ou direita para nulo para um novo nó, a gente diz que esses nós são nós externos. Isso é, de uma certa forma, equivalente àquele nó cabeça que a gente tinha em lista encadeada. Né? Então, o que são nós externos? Né? São nós sem chave que substituem todas as subárvores vazias. Quando a gente tem nós externos, a gente tem, né, esses nós sem chaves, que substituem o ponteiro nulo, e esses nós têm 0 filhos. Os outros nós, os nós originais da árvore, né, que são aqueles redondos, a gente vai chamar de nós internos. Né? Eles são os nós originais que têm chave. E esses nós agora, todos eles têm 2 filhos. Né? Porque se algum nó, como por exemplo o 13, ele antes de colocar os nós externos, ele só tinha, ele tinha 0 filhos. Né? Já o 42, antes de colocar os nós externos, ele só tinha um filho, que era o 50. Né? Agora, com nós externos, ele tem 2 filhos. E esse nó, né, ele já tinha 2 filhos originalmente, ele continua tendo os mesmos filhos que ele tinha antes. O que muda agora é que todas as folhas dessa árvore são nós externos. Certo? Ok? Ok, então, agora, o que é uma árvore rubro-negra? Então, ela é uma árvore binária de busca, que é o que a gente já estava estudando antes, com nós externos, o que a gente acabou de falar, né? Só que a árvore binária de busca, cada nó tem chave, esquerdo, filho direito e pai. Né? Então, a chave é um valor que faz a ordenação da árvore binária de busca, esquerda é um ponteiro para o filho esquerdo, direito de x é um ponteiro para o filho direito do x, e o pai do x é o pai do x. Então a gente vai ter um bit a mais por nó, que vai ser a cor do nó. Certo? Então todos os nós da árvore vão ter esse, né, esse campo adicional que só precisa de um bit, na verdade. Porque essa cor ela vai ser ou rubro ou negro. Certo? Então uma árvore binária, uma árvore rubro-negra, né, é uma árvore binária de busca com nós externos, com esse campo de cor, né, que satisfaz as propriedades rubro-negras. Quais são as propriedades rubro-negras? Eu coloquei aqui no lado direito da página. Né? Aqui são as propriedades rubro-negras. Então, são 5 propriedades, algumas são bem diretas, né? Como por exemplo, a primeira propriedade só quer dizer que todo nó é rubro ou negro. Certo? A segunda propriedade diz que a raiz da árvore... Então, só para dar um exemplo, aqui embaixo a gente tem uma árvore que vai satisfazer todas essas propriedades. Certo? Então, todo nó é rubro ou negro, isso inclui os nós externos. A raiz tem cor negro, então aqui a raiz tem a cor negro. Todo nó externo é negro, então aqui vocês veem todos os nós externos, eles são negros.
Se um nó é rubro, então os seus filhos são negro, certo? Então vamos ver os nós rubros que eu tenho aqui. Rubro, seus 2 filhos são negros. Rubro, seus 2 filhos são negro. Rubro, seus 2 filhos são negro. E rubro, seus 2 filhos são negro. Certo? Particularmente todo nó que é rubro, né? Tem que ser um nó interno, né? Porque a gente tem a propriedade 3 que diz que todo nó externo é negro. Certo? E a quinta propriedade, né? Ela diz o seguinte: para todo nó, todo caminho desse nó a um nó externo descendente tem o mesmo número de nós negros. Então, vamos ver isso aqui. Eu vou pegar um nó qualquer. Por exemplo, este nó aqui. Aí eu vou pegar um caminho deste nó para um nó externo, por exemplo, esse. E um outro caminho para outro nó externo, como por exemplo este. Então, nesse caminho, vamos desconsiderar a cor desse nó, vai contar em todos os caminhos. Vamos, por enquanto, desconsiderar a cor dele. Não faz diferença considerar ou não. Então, nesse caminho aqui, eu tenho 2 nós negros. Esse nó aqui e o nó externo. E nesse outro caminho aqui, eu tenho 2 nós negros. Certo? Esse nó aqui e o nó externo. Certo? Agora, se você considerar todos os caminhos descendo a partir desse nó, que tenho aqui 2 negros, até esse nó externo, 2 negros, até esse nó externo, 2 negros, até esse nó externo, 2 negros, e até esse nó externo, 2 negros. E pelo lado de cá eu tenho 2 negros aqui e 2 negros aqui. Certo? Então essa propriedade é válida para esse nó. Né? Vamos ver se ela vale para a raiz. Certo? Então vamos ver para a raiz da árvore se essa propriedade vale. Né? Então aqui eu vou contar todos os caminhos a partir do filho dele. Né? Então aqui eu tenho 3 negros. Para esse nó externo aqui diverge 3 negros também. Para esse nó externo aqui, né, eu tenho esse nó externo junto com, né, que é equivalente a esses 2 que tinham aqui do outro lado. Né? Então, para esse nó externo aqui, eu tenho 1, 2, 3. Né? E assim por diante. Vocês podem depois verificar, né, que todos os caminhos de todo nó para todo nó externo tem a mesma quantidade de nós negros. Certo? Eu particularmente vou voltar para essa propriedade 5 depois e mostrar que ela é equivalente a uma outra versão que é um pouquinho mais fácil da gente verificar. Certo? Então, uma árvore rubro-negra, né, a árvore binária de busca com nós externos. Os nós têm a cor, né, tem todos os campos normais de uma árvore binária de busca junto com essa cor e satisfaz as propriedades rubro-negras. Certo? Ok, essa definição não é tão simples assim, então vamos brincar um pouquinho com ela, né, e ver, né, por que algumas dessas regras são importantes. Né? A primeira coisa que a gente vai ver, por exemplo, é por que nós externos são importantes. Certo? O que a gente quer mostrar, a gente falou isso em uma aula anterior, eu quero mostrar que que a árvore rubro-negra ela não tem uma altura muito alta. Certo? A altura, a gente falou na aula passada, né, que a complexidade de uma operação, né, numa árvore binária de busca é da ordem da altura, que vai variar entre log de n, que é a menor possível, para n, que é a maior possível. Né? Então, se eu quiser ter uma altura baixa, com essas propriedades é importante ter nós externos. E aqui está o porquê. Né? Olha para essas 2 árvores aqui. Certo? Eu tenho aqui essa árvore e essa mesma árvore com nós externos. Certo? Agora, para essa árvore da esquerda, eu vou dar uma coloração para ela. Né? Para todo nó, eu vou dar uma cor rubro ou negro. Particularmente, todos eles são negros. Certo? Então, se eu não tivesse nó externo, vamos ver aqui, todo nó é rubro ou negro, é válido.
A raiz é negro, é válido. Bem, nó externo não tem, então isso aqui a gente não vai verificar, né? Agora, se o nó é rubro, então seus filhos são negros. Isso aqui vale, né? Porque não tem, nem tem nó rubro. Aí para todo nó, todo o caminho desse nó a um nó externo, a gente aqui talvez tivesse que trocar por folha, né? Descendente tem o mesmo número de nós negros, mas todo nó só tem um caminho descendente a partir dele, certo? Todo nó só tem um caminho descendo a partir dele para uma folha. Então é válido que para todo caminho, né, eu tenho o mesmo número de nós negros, todo caminho descendente, né, descendo na árvore. Então não importa quão grande que eu faça esse caminho, né, ela vai sempre satisfazer as propriedades rubro-negras. Né? Eu quero mostrar que caminhos longos, quando eu tenho nós externos, aí eles não satisfazem as propriedades de ser rubro-negro. Então vamos lá. Vamos tentar, né, para essa árvore aqui da direita, né, o que eu não tenho é a cor para os nós. Certo? Então vamos tentar dar uma coloração para esses nós de forma que ela seja uma árvore rubro-negra. Certo? Então eu tenho que fazer com que todos sejam negros, mas a gente vai fazer isso aos poucos. Vamos ver. A cor da raiz, pela propriedade 2, tem que ser negro. Então, pela propriedade 2, tem que ser negro. Todo nó externo é negro. Então, os nós externos, eu tenho que dar a cor negro. Né? Agora vamos lá. Se um nó é rubro, então seus filhos são negros. Ok? Então, quando eu colocar um rubro, eu tenho que colocar os filhos desse nó como negro, certo? Agora, para todo nó, todo caminho desse nó a um nó externo descendente tem o mesmo número de nós negros. Ok, então vamos ver o seguinte. Para a raiz, aqui eu tenho um caminho que tem exatamente um nó negro. Eu tenho esse caminho aqui, que é esse nó externo. Esse caminho aqui para um nó externo também tem um nó negro. Se esse caminho tem que ter, esses dois caminhos tem que ter o mesmo número de nós negros, então qual tem que ser a cor desse nó no meio? Tem que ser rubro. Certo? Agora, esse caminho aqui, descendo da raiz para cá, só tem um nó negro. Esse caminho aqui para esse nó externo, tem esse nó negro aqui, que é o nó externo. Então qual a cor que deve ser desse nó? Bem, se for rubro, aí então eu violo a propriedade 4. Então se ele for rubro, ele viola a propriedade 4. E se ele for negro, aí ele viola a propriedade 5. Porque esse caminho teria mais de um, né, nó negro, que é diferente desse caminho aqui. Certo? Então a importância dos nós externos é basicamente para ter esses caminhos alternativos descendo desses nós, eu não poder ter esse caminho bem longo aqui. Certo? Então, agora a gente quer entender um pouquinho melhor essa propriedade 5. Né? Eu digo que para todo nó, né, todo caminho desse nó a um nó externo descendente tem o mesmo número de nós negros. Certo? Então tem muitos caminhos aqui para verificar, né? Então a gente falou que essa árvore aqui é rubro-negra, mas tem muito caminho para verificar, né? Todo caminho descendo desse nó para um nó externo descendente, né? Tem muitos caminhos só para esse nó. E para esse aqui tem outros caminhos. Aqui particularmente tem 4 nós externos descendentes, né? Então, se eu quiser verificar particularmente, né, para verificar essa propriedade 5, quantos caminhos eu tenho que verificar? Depende da estrutura da árvore, mas é algo complicado, certo? Mas pode ser bastante, não é? Quer dizer, aqui, né, no fundo, para cada nó eu tenho que contar o número de nós externos nessa árvore, né, descendente. A gente sabe que o número de nós externos, a gente já mostrou isso, que é o número de subárvores vazias, que a gente já viu isso antes, é igual ao número de nós internos mais 1. Certo? A gente já viu isso na aula anterior. Certo? Agora, então,
Por exemplo, essa árvore, né, ela tem quantos nós internos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente viu que o número de subárvores esquerda ou direita vazias é 1 a mais do que o número de nós internos. Então, se eu tenho 15 nós, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nós externos, né? 1 a mais. Certo? Então, aqui eu tenho que verificar para todo nó externo em cada subárvore. Não é? A gente vai mostrar que dá para verificar menos caminhos. Né? Então eu quero mostrar que essa propriedade 5 ela é equivalente a essa propriedade 5 asterisco. A 5 asterisco diz o seguinte: todo caminho entre a raiz e um nó externo da árvore tem o mesmo número de nós negros. Isso diminui bastante o número de caminhos, né? Porque se eu tenho n nós internos, eu só tenho que contar os caminhos da raiz até um nó externo, e não de qualquer nó para um nó externo. Certo? Eu quero mostrar que essa versão é equivalente pelo seguinte. Porque é claro que se a propriedade 5 vale, então a propriedade 5 asterisco também vale. Por quê? Porque a propriedade 5 diz para todo nó, todo caminho descendo dele para um nó externo, tem o mesmo número de nós negros. Aqui eu não peço para... A 5 asterisco não pede para todo nó, eu só peço para a raiz. Só peço para isso ser válido para a raiz. Certo? Então, se é válido para todo nó, em particular, é válido para a raiz. Certo? Então, o que o 5 implica no 5 asterisco é direto. Eu só quero mostrar que, na verdade, se eu tiver o 5 asterisco, isso implica no 5 também. Certo? Então, eu pego um nó qualquer, né? Vou chamar esse nó aqui de X. E eu pego 2 nós externos na subárvore enraizada em X. Certo? O número de nós negros da raiz até o X eu vou chamar de A. E abaixo do X, para esse nó externo eu vou chamar de B. E abaixo do X, para esse nó externo, eu vou chamar de C. A propriedade 5 asterisco diz o quê? Que o número de nós externos nesse caminho até esse nó externo, que é A mais B, é igual ao número de nós externos nesse caminho até esse... nós negros. O número de nós negros até esse nó externo é igual ao número de nós negros até esse nó externo. Quer dizer, A mais B... Quer dizer, A mais B é igual a A mais C. Então, A mais B é igual a A mais C. O que quer dizer, eu posso cancelar esse A com esse A, né, que B é igual a C. Quer dizer, o número de nós negros do X para esse nó aqui, externo, é igual ao número de nós negros do X para esse nó externo. Então, o 5 asterisco implica no 5. É uma versão mais fácil. Aí, aqui eu posso... Agora aqui fica um pouco mais fácil verificar que essa árvore na direita, é uma árvore rubro-negra. Então como é que eu faço? Para cada nó externo eu vou contar o número de nós negros da raiz até aquele nó. Vamos ver aqui. Então vamos ver aqui. Da raiz para esse nó externo aqui, eu tenho 3 nós negros. Então, 3. Para esse nó externo aqui, aí você verifica. 1, 2, 3. Então, 3 nós negros. Para esse nó, para o próximo nó externo, eu vou fazer aqui, nesse sentido, avaliar os nós externos. Para o próximo nó externo, dá para contar, tem 3. Para o próximo nó externo, tem 3. Para o próximo, 3. E vocês podem verificar, e fazer a conta, e é bem simples, É só olhar aqui, 3, Pro próximo, 3. Pro próximo, 3. Pro próximo, 3. Pra cá, eu tenho 3. E pra cá, 3. Pra cá, 3. Todo mundo é negro. Pra cá, 3. Tem um rubro a mais. 3. Então, todos os caminhos da raiz a qualquer nó externo tem 3 nós negros, desconsiderando a cor da raiz.
Né? Por que eu estou desconsiderando? A gente vai falar sobre por que a gente está desconsiderando a cor do próprio nó. Certo? É interessante que essa árvore, né, ela permite caminhos bem longos, por exemplo, esse aqui, né, e caminhos bem curtos, como por exemplo esse aqui. Esse aqui é o mais longo, esse da esquerda, e esse da direita é o mais curto, da raiz a um nó externo. Certo? A próxima coisa que a gente vai falar é sobre como de fato implementar os nós externos, né? Será que a gente precisa ter todas essas cópias desses nós externos na nossa árvore? A gente vai ver que não. A gente vai resolver isso com um nó externo. Certo? Então a ideia aqui é que eu vou alocar um nó externo e eu vou colocar esse nó externo como sendo, né, nulo de T. Eu vou alocar e vou colocar, né, no que a gente vai chamar de nulo de T. Então, para esse T, eu tenho uma árvore rubro-negra T, eu vou ter a raiz e um ponteiro para o nó externo, né, que vai representar todos esses nós externos aqui. Certo? Então, todo ponteiro para nulo, numa árvore binária de busca, vai virar um ponteiro para nulo de T. Certo? Então, em particular, qualquer algoritmo que eu tinha, né, para a árvore binária de busca, né, particularmente para as operações pergunta, né, eu posso adaptar aqueles algoritmos. Né, quais são as operações pergunta? Buscar, mínimo, máximo, sucessor, predecessor. Aqueles algoritmos eles foram escritos para uma árvore sem nós externos. Se eu trocar todo ponteiro para nulo para um ponteiro por nulo de T, que vai ser o único nó externo, né? Eu posso adaptar todos aqueles algoritmos simplesmente trocando nulo por nulo de T. Né? Enquanto x for diferente de nulo de T, de nulo, fica enquanto x for diferente de nulo de T. Certo? Só que agora ele vai ser um nó. Então todas aquelas operações elas podem ser adaptadas para rodar em árvore rubro-negra. Com o nó externo a gente só coloca um. Né? E particularmente aqui está a minha árvore rubro-negra, né, teórica, mas na prática todos os ponteiros para nulo vão se trocar. Né? A gente tem esse um único nó externo que a gente vai alocar. Esses outros nós a gente não está colocando as chaves, né? Porque aqui para a gente, por enquanto, vai importar só a coloração deles para falar sobre a altura da árvore. Certo? Então, aqui, não é? Todos os ponteiros que aqui tinha para um nó externo vão virar ponteiros para esse nó. Né? Então aqui tem, por exemplo, esse nó tem 2 ponteiros para o nó externo, esse aqui tem 1, esse aqui tem 2. Né? E todos esses ponteiros que iam, se fosse sem nós externos, iam para nulo, eles vão para esse um único novo nó, né, que vai ser o nulo de T. E particularmente, como a gente está trocando tudo que é nulo por nulo de T, o pai da raiz que é nulo também vai apontar para nulo de T. Certo? Então, em questões práticas da implementação, a gente vai ter esse nó que a gente vai alocar. De uma certa forma é parecido com o nó cabeça de lista encadeada. Né? E todo ponteiro que ia para nulo, né, no árvore binária de busca, vai para nulo de T. Ok? Então, a próxima coisa que a gente precisa falar sobre a árvore rubro-negra, né, é chamada de altura em negros. Então, a altura em negros de um nó, então o número de nós negro em qualquer caminho de um nó X a um nó externo descendente vai ser a sua altura em negros, que a gente vai denotar por BH de X. O que é BH de X? Vem de Black Height em inglês. Certo? E particularmente, para a definição de altura em negros, a gente não vai contar a própria cor do X. Então, olhe para essa árvore, não é? Rubro-negra que a gente tem aqui. Não é? Só uma observação. Aqui, o número de nós negros em qualquer caminho. Certo? Então, pela propriedade 5, o número de nós negros em qualquer caminho de um nó X a um nó externo descendente tem a mesma quantidade de nós negros. Então, isso é bem definido, né? Por causa da propriedade 5. Certo? Então, olhe para essa árvore rubro-negra que a gente tem aqui.
Para cada nó, eu vou anotar em verde, que eu anotei aqui, a altura em negros desse nó. Então, para os nós externos, eles têm uma altura em negros, não é? Para todos eles, como eu vou dele até um nó externo descendente. Ah, ele é descendente dele mesmo. Mas eu vou desconsiderar a cor dele mesmo. Então, a altura em negros de todo nó externo é 0. Eu coloquei 0 aqui para todo mundo. Agora, se você é pai de um nó externo, né, como por exemplo esse nó aqui, eu tenho um caminho para o nó externo diretamente, né? Isso faz com que, como eu desconsidero a cor dele, a altura em negros dele tem que ser 1. E esse é o caso desse nó que é pai de nó externo, desse nó, desse nó, desse nó, desse aqui, desse aqui, né? E bem, esse aqui também é pai de nó externo, né? 1. Agora, para os outros nós, não é? Então, se eu tenho um filho que tem altura em negros 1, e a cor desse filho é negro, então ele vai ter a cor, né? Quer dizer, se ele tem se eu pego um nó qualquer, eu quero saber a altura em negros dele, eu pego a altura em negros de um filho dele. Se a cor do filho for negro, a altura em negros do pai vai ser 1 a mais do que isso. Porque daqui para baixo eu contava um nó negro. Se eu contar a partir de 1 a mais, eu estou contando um nó negro a mais. Então a altura em negros vai aumentar em 1 unidade. Certo? Essa conta eu também posso fazer, né? Se eu olho para um filho dele e a altura em negros do filho é um certo valor, a altura do pai vai ser o mesmo valor se esse nó for rubro. Porque aqui eu conto o número de, né, quando eu conto o número de nós negros abaixo desse nó, aqui dá 2. Contando com esse nó, se ele é rubro, também dá 2, né? Então observem que essa regra vale daqui para cá, como esse nó é rubro, é o mesmo valor. Daqui para cá, como esse nó é negro, esse filho dele, né, então é 1 unidade a mais. Certo? Então, usando isso, eu consigo calcular a altura em negros de todos os nós, né? Esse aqui é 2, porque tem um filho negro com altura 1. Esse aqui é 2, porque tem um filho rubro com altura 2, ou negro com altura 1. Esse aqui é 3, porque tem um filho negro com altura 2. Esse aqui é 3, porque tem um filho rubro com altura 3. Né? Eu faço o mesmo para os outros. Esse aqui é 2, porque tem um filho negro com altura 1. Né? Esse aqui é 2, porque tem um filho negro com altura 1. Né? E isso calcula a altura em negros de todos nós da árvore. Certo? Agora, além da definição de altura em negros, a gente quer mostrar uma propriedade sobre a altura em negros, né, de todo nó da árvore. E é isso que a gente vai provar. O que a gente vai provar é o seguinte: a subárvore enraizada em X, se eu pegar um nó X qualquer dessa árvore, como por exemplo esse nó aqui, tem pelo menos 2 elevado à altura em negros desse nó menos 1 nós internos. Então vamos ver como é que isso aqui vale para essa árvore, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, esse nó aqui, que tem a altura 3. Então o que aquele resultado diz é que ele tem que ter pelo menos 2 elevado a 3 menos 1, que é 7, nós internos. E quantos nós internos eu tenho nessa árvore? Né? Eu tenho mais do que isso, particularmente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então 10 é pelo menos 7. Eu tenho pelo menos 7, né, nós internos. E esse nó aqui? Então se eu pegar, por exemplo, esse nó aqui, ele tem que ter pelo menos esse aqui, né, nós internos. E esse nó aqui tem altura em negros 3, eu digo que ele tem que ter pelo menos, altura em negros 2, 2 elevado ao 2 menos 1, que é igual a 3, nós internos.
E por acaso é o caso, né, em que eu tenho 1, 2, 3 nós internos, né, nessa subárvore, certo? Enraizada nesse nó. Ok? Então vamos mostrar que esse resultado é válido, certo? E a gente vai provar isso por indução na altura h de x do nó x, certo? Agora, se a altura de um nó é 0, lembrando, a altura do nó é o tamanho do maior caminho dele até um nó descendente, né? E a altura dele é um nó descendente, e aqui eu vou contar os nós externos também. Então, para ter a altura 0, quer dizer, o tamanho do caminho ele tem que particularmente ser folha. E as únicas folhas são os nós externos, certo? Então, se a altura de um nó é 0, então o x é nó externo. Né? E se ele é nó externo, a subárvore enraizada nele tem quantos nós internos? 0. Ele é só um nó externo, né? E ele é uma folha, né? E tem, né, 0 nós internos, né? Mas nesse caso, né, 0 é pelo menos 2 elevado à altura em negros dele, que a altura em negros de toda nó externo é 0, menos 1, que é 0. Certo? Eu estou dizendo que ele tem que ter pelo menos 0 nós internos, e isso é válido, né? Para os nós externos, eles têm pelo menos, nessa subárvore enraizada num nó externo qualquer, tem 0 nós internos, e o resultado pede para ter pelo menos 0. Certo? Então isso vale. Agora, eu quero pegar um nó qualquer que tem altura pelo menos 1. Quando ele tem altura pelo menos 1, como por exemplo esse nó, eu tenho pelo menos um salto para chegar numa folha descendente. Então o que eu tenho é que esse nó aqui, ele não é nó externo. Certo? Então, a primeira consequência que eu tenho de altura dele ser pelo menos 1 é que o x não é nó externo. Agora, então ele tem 2 filhos, né? Como a gente tem nós externos nessa árvore, ele sempre vai ter 2 filhos, não é? Agora, qual a altura em negros dos seus filhos? Certo? A altura em negros dos filhos, a gente viu como, dado um nó, né? Dado esse nó, pegar a altura em negros do pai dele. Se eu sei a altura em negros do pai de um nó, como é que eu sei a altura em negros do filho? Enquanto pode diminuir a altura em negros do filho? Não é? Então, a altura em negros do pai conta a cor de todos esses nós. A altura em negros do filho conta a cor de todos esses nós aqui. Um a menos. Então, dependendo da cor desse um nó a menos, a altura em negros pode cair em uma unidade ou não cair. Então, a altura em negros de cada um dessas subárvores, né? Eu estou pensando aqui na altura dessa subárvore, né? Na raiz dessas árvores. Então, a altura em negros da subárvore esquerda e da subárvore direita, né? Ela tem que ser pelo menos a altura em negros de x menos 1. Então, a subárvore direita também tem a altura em negros pelo menos a altura em negros de x menos 1. E para essas duas subárvores, a subárvore esquerda e a subárvore direita, a altura dessa subárvore é pelo menos uma unidade a menos do que a altura de x. Né? O maior caminho de x é o nó externo descendente. O maior caminho daqui tem que ser no máximo uma unidade a menos do que isso. Se eu tivesse um caminho maior do que a altura, então o x junto com aquele caminho maior do que a altura seria, né, faria uma altura maior do que ele deveria ter. Né? Então, o número de nós internos, agora eu posso usar a hipótese indutiva para, né, usando o resultado, certo? Então, como esses caras têm altura menor, eu posso utilizar o lema
né, para esses caras. Então aqui, essa subárvore esquerda tem que ter pelo menos 2 elevado, né, a altura em negros desse nó, que é pelo menos a altura em negros do x menos 1, menos 1. Esse aqui é o que o lema diz. Tem pelo menos essa quantidade de nós internos. Essa subárvore direita tem pelo menos 2 elevado a altura em negros dessa subárvore, que é pelo menos a altura em negros de x menos 1, menos 1. Então, aqui eu tenho pelo menos essa quantidade de nós internos. Aqui eu tenho pelo menos essa quantidade de nós internos. E o x, como ele não é nó externo, ele é um nó interno. Então o que é que isso diz? Isso diz que ao todo, né? Aqui diz que o número de nós internos na subárvore enraizada em x tem que ser pelo menos o número que tem na subárvore esquerda, que é pelo menos 2 elevado à altura em negros de x menos 1, menos 1, mais o número de nós internos que tem na subárvore direita, que é pelo menos essa quantidade, que é 2 elevado mais a altura em negros de x menos 1, menos 1, mais 1 por causa do x. Certo? Então, simplificando essa conta aqui, né? Aqui eu tenho esses dois termos que são iguais. Eu tenho 2 vezes 2 elevado à altura em negros de x menos 1, né? Menos 1, menos 1, mais 1. Isso aqui é igual, né? Esse primeiro termo, 2 vezes 2 elevado à altura em negros de x menos 1, dá 2 elevado à altura em negros de x. E esse menos 1 mais 1 dá menos 1. Então, como a gente queria mostrar, termina a demonstração. Certo? Então, a subárvore enraizada em x tem, né, pelo menos 2 elevado à altura em negros de x menos 1 nós internos. Então, utilizando esse resultado que a gente mostrou, né, que é esse lema, a subárvore enraizada em x tem 2 elevado à altura em negros de x menos 1 nós internos, a gente vai mostrar o seguinte teorema, né, que é uma árvore rubro-negra que tem n nós internos, tem a altura dela no máximo 2 vezes log de n mais 1. Certo? Então, como é que a gente vai mostrar isso? Então, digamos que h é a altura da árvore inteira, ou seja, a altura da raiz, e bh é a altura em negros da raiz. Certo? Então, h é a altura em negros da raiz, bh é a altura em negros da raiz. Desculpa, h é a altura da raiz e bh é a altura em negros da raiz. Certo? Agora, pega esse exemplo dessa árvore aqui à direita. Ao que corresponde a altura? Corresponde ao tamanho do maior caminho. O tamanho é o número de saltos, né, até um nó descendente. Então, o maior caminho vai parar no nó externo. Certo? Então, o número de saltos que eu tenho aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma outra forma de visualizar isso é o seguinte. O tamanho da altura desse nó, né? Eu vou pegar o tamanho do maior caminho. Eu vou pegar o maior caminho. Eu vou desconsiderar o próprio x, que é a raiz. E eu vou contar todos os nós que eu tenho nesse caminho, fora, né, o nó que eu comecei, que é a raiz. Certo? Dentre esses nós, a gente tem que observar que a propriedade 4, ela diz que se o nó é rubro, então seus filhos são negros. Então olha para esse maior caminho, caminho do tamanho da raiz. Certo? A cada 2 nós,
né? Eu tenho que ter pelo menos um nó negro. Então, a cada 2 nós que eu descer, eu tenho que ter pelo menos um nó negro. O que é que isso quer dizer? Né? Então, aqui eu pego o maior caminho, desconsiderando a raiz. E a altura em negros vai contar quantos negros eu tenho aqui. E a cada 2 nós eu tenho que ter pelo menos um negro por causa da propriedade 4. Então, o que é que isso garante? Isso garante que a altura em negros dessa árvore é pelo menos a altura da árvore sobre 2. Quer dizer, dentre os nós do maior caminho, caminho que define a altura, pelo menos metade deles tem que ser negros. Certo? Aqui, particularmente, é exatamente esse o caso. Né? Eu tenho a altura sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a altura em negros é 3. 1, 2, 3. Certo? Então, para essa árvore, ela tem a altura 6. Né? E a altura em negros, 3. Certo? Então, a gente vai usar o lema anterior. O que é que o lema anterior diz? Ele diz, né, que o número de nós internos, que nesse caso, uma árvore rubro-negra com N nós internos, né, o número de nós internos, que é N, tem que ser pelo menos 2 elevado à altura em negros, menos 1. Só que a altura em negros é pelo menos H sobre 2. Então, o número de nós internos é pelo menos 2 elevado a H sobre 2, menos 1. Né? Agora eu vou só reorganizar, eu vou passar esse menos 1 para o outro lado e eu vou inverter esses dois termos. Aí eu fico com o seguinte: 2 elevado a H sobre 2 é no máximo N mais 1. E agora eu tiro log na base 2 dos dois lados. Log na base 2 disso aqui vai dar H sobre 2. E log, né, na base 2 de N mais 1, log de N mais 1. Agora eu multiplico os dois lados por 2. A altura é no máximo 2 log de N mais 1, como a gente queria demonstrar. Certo? Agora, né, a gente tem aqui os resultados que a gente mostrou, né, o lema para provar esse teorema, né, que diz que a altura de uma árvore rubro-negra com N nós internos tem a altura 2 log de N mais 1. Agora, a gente diz que uma classe de árvores que tem a altura da ordem de log de N, né, N sendo nós internos ou externos, não importa, porque a gente sabe que o número de nós externos é 1 a mais que o número de nós internos, né? Particularmente, esse N mais 1 é o número de nós externos. Certo? Então, uma classe de árvores com a altura da ordem de log de N, quer dizer, limitado para uma constante vezes log de N, né? Para valor grande N, é chamado de balanceada. Então, uma classe de árvores com a altura da ordem de log de N, a gente chama de balanceada. E esse teorema aqui, o que isso nos diz é que árvores rubro-negras são árvores balanceadas. Certo? Então, só relembrando que na aula 11, a gente mostrou que buscar mínimo, máximo, sucessor e predecessor tem complexidade da ordem da altura da árvore. Isso aqui era a árvore binária de busca. Né? Então, o que é que isso quer dizer? Que as operações de pergunta, que são essas operações, elas têm complexidade ordem de log de N em árvores balanceadas. Em particular, elas podem ser feitas, né, na árvore rubro-negra. Eu posso fazer essas operações de pergunta com complexidade ordem de log de N. Lembrando que log de N é a menor altura que eu posso ter, né, de uma árvore binária. Né? Então a gente já mostrou, né, que a altura de uma árvore binária ela está entre log de N e N. Né? Então quer dizer, não é necessariamente a menor altura, né, porque isso é de uma árvore completa, mas é no máximo uma constante vezes a menor altura, que é notação O. Certo? Então, eu falei só das operações de pergunta pelo seguinte. Porque quando eu faço uma operação de modificação, que são as operações de incluir ou remover um nó,
Né? Quando eu faço uma operação de modificação, isso pode fazer, no caso particular de árvore rubro-negra, isso pode fazer com que a árvore deixe de ser rubro-negra. Quer dizer, quando eu incluir um novo nó, como por exemplo um novo nó bem aqui, se eu precisar incluir esse novo nó bem aqui, eu vou violar as propriedades da árvore rubro-negra. Eu não tenho como dar uma coloração, mas se eu incluir um nó bem aqui, eu não tenho como dar uma coloração rubro-negra para esses nós. Certo? Então, inclusões e remoções podem fazer com que a árvore deixe de ser rubro-negra. Né? Então, essas operações precisam de ajuste. Certo? Então, essas operações a gente vai trabalhar nas próximas 2 aulas. A gente vai ter uma aula para fazer a inclusão de um nó na árvore rubro-negra. Né? Então, a gente vai incluir nós, como por exemplo aqui. E a gente depois vai precisar ajustar a árvore. Certo? Isso a gente vai ver na próxima aula. E depois dessa aula a gente vai ver remoção em árvore rubro-negra, que vai ser o caso, né, removendo um nó, como consertar a árvore. Certo? Então a gente vai fazer a inclusão ou a remoção e depois a gente possivelmente precisa consertar a árvore. Certo? Isso vai ficar para as próximas 2 aulas. Tá bom? É só isso por hoje e até mais, pessoal.